estava dormindo profundamente no mundo dos sonhos quando meu cachorro Barney me acordou. No começo eu ignorei. Meus olhos ardiam e meu relógio de cabeceira me mostrava que era apenas 3 da manhã. Era muito cedo para alguém acordar. E, no entanto, ele não parava. Ele não estava apenas latindo, ele também estava correndo de um lado para o outro, como se quisesse que eu o seguisse. Acabei cedendo apenas para fazê-lo calar a boca, para que eu pudesse voltar correndo para a cama. Eu quase tropecei em um dos seus brinquedos no caminho para a porta e eu quase caí no chão. Daí foi quando eu ouvi algo. Estava fraco no começo, mas quanto mais eu corria, mais alto ficava o som. Parecia que tinha alguém sendo estrangulado. O medo percorreu meu corpo. As únicas pessoas que estavam naquela casa naquele dia eram eu e minha irmã. Nossos pais estavam fora para um congresso e me avisaram sobre trancar todas as portas e janelas. Eu entrei em pânico. Será que eu esqueci de trancar a porta? Alguém entrou escondido? Uma imagem passou pela minha cabeça. Uma imagem que tinha minha irmã sendo atacada por um intruso. Minha cabeça me disse para eu correr de volta para o meu quarto e trancar a porta, mas meu coração me forçou a descer o corredor e antes que eu percebesse o que estava fazendo, eu me vi batendo na porta do banheiro. A porta estava trancada e quando eu bati nela, minha irmã ficou em silêncio. Tudo que eu podia ouvir era Barney latindo do meu lado e o vento farfalhando nas árvores que estavam de fora. Foi tão assustador e eu tive um mau pressentimento, como quando você sabe que algo horrível está para acontecer. Deixa eu entrar, Cassie! O que tá acontecendo? Você tá bem? Se alguém tá machucando você, eu ligo pra polícia agora. Já sei, vou fazer isso. Eu vou ligar pra eles agora. Meu coração tava batendo forte no meu peito enquanto eu esperava alguém responder. Por favor, não me diga que há alguém lá dentro com ela, eu rezei. Lola, vai embora, eu tô bem. Eu me sinto um pouco doente. Por favor, volta pra cama. Respondeu minha irmã. Então eu a ouvi chorar. Como um choro que começa vibrando por todo o corpo antes de se transformar num imenso grito. Não, eu não poderia simplesmente deixá-la assim. Mesmo se houvesse alguém lá a machucando, eu teria que salvá-la. Ela era minha irmãzinha. Eu dei alguns passos para trás e depois corri na direção da porta, batendo com o quadril. A porta nem se mexeu. As portas de nossa casa eram velhas. Eu sabia que se eu empurrasse o suficiente, ela se abriria. Eu me joguei contra ela com todo o meu peso e de repente a porta se abriu. Caí no chão, me aparando com as mãos. E bem, não havia ninguém lá com minha irmã. Era apenas ela. Eu suspirei. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Ela estava agachada no chão, com o rosto vermelho brilhante, e então eu olhei para ela mais de perto e foi quando eu vi. Que bafafá! Minha irmã estava grávida. Na verdade, ela não estava só grávida, ela estava dando à luz na minha frente. Cassie, o que tá acontecendo? Eu gaguejei. Ela não respondeu. Ela apenas olhou para mim e soltou um grito de gelar o sangue. O bebê estava claramente a caminho. O que eu devia fazer? Eu percebi que eu ainda estava deitada no chão onde eu tinha caído, então eu me arrastei até ela, estendi a mão para ela. E ela estava segurando a banheira e as suas contrações estavam chegando muito rápido. Eu estava absolutamente sem noção. Eu só tinha visto isso acontecer nos filmes. E como é que isso aconteceu com ela? Bom, deixe-me acrescentar que eu nem sabia que Cass tinha namorado. Nós não éramos exatamente o tipo de irmãs que contavam tudo. De fato, éramos bem distantes. Mas nem sempre foi assim. Quando éramos menininhas, éramos inseparáveis. Cassie era a irmãzinha que eu sempre sonhei. E porque nossos pais trabalhavam muito, nós cuidávamos uma da outra. Sem nem perceber, eu tinha adotado um tipo de papel maternal em relação a ela, sempre arrumando seus cabelos e ajudando-a com a lição de casa. A nossa mãe e nosso pai eram advogados importantes que dedicavam quase todo o tempo ao trabalho. Quando éramos realmente jovens, não nos importávamos muito. Nós tínhamos uma outra e isso era tudo que importava para nós. Mas quando eu tinha cerca de 10 anos, eu decidi que minha irmãzinha era irritante. Eu não queria que ela fosse mais a todos os lugares comigo. Eu tinha meus próprios amigos e não era legal ser vista como uma criança de 8 anos pendurada no braço o tempo todo. Um dia, ela tentou entrar no meu quarto quando minha melhor amiga estava lá e eu gritei com ela. Eu disse a ela para me deixar em paz e encontrar seus próprios amigos. Bem, aquele dia acabou sendo um dos piores da nossa vida. Cassie fugiu, eu me senti completamente culpada. A gente acabou encontrando ela num campo mais tarde naquela noite, escondendo-se atrás de uma pilha de feno. Ela estava chorando e tremendo, dizendo que não queria voltar para casa, a menos que nossa mãe parasse de trabalhar tanto. Eu realmente não tinha pensado nisso até então.
o quanto nossos pais trabalhavam. Tínhamos uma babá, e isso parecia normal para nós, e durante todo o dia eu pensei que ela tivesse fugido por causa do meu comentário, mas na verdade, esse foi apenas o ponto de ruptura. Ela fugiu em busca de atenção. E isso foi só o começo. Ela praticamente saiu dos trilhos depois disso. Ela foi pega fumando atrás do departamento de ciências da escola quando tinha apenas 12 anos. E aos 14 anos foi suspensa da escola por trapacear num exame. Ela sempre foi uma criança tão doce, mas eu até pude ver que a quantia que nossos pais trabalhavam estava afetando ela. Quer dizer, eu também sentia, mas por algum motivo eu simplesmente aceitava. E agora, aqui estávamos. Cassie tinha 16 anos e estava prestes a dar à luz a um bebê. Eu sabia que não era o momento certo para perguntar para ela como ela se meteu nessa situação e por que ela escondeu isso de nós. Na verdade, como eu não havia notado. De repente me senti culpada. Eu estava tão envolvida em meu próprio mundo que não percebi que ela estava grávida. Honestamente, quem pode esconder um bebê por 9 meses? Vendo-a aqui agora agachada no chão assim, percebi que ela estava enorme, como uma baleia. Eu não queria deixá-la, mas tinha que pegar meu telefone. A gente precisava chamar uma ambulância. Quando eu me levantei para sair, ela começou a chorar e pediu para eu ficar. Ela disse que ela estava assustada e não queria mais ficar sozinha. Eu disse a ela que a ambulância chegaria rapidinho. E foi aí que ela começou a berrar, implorando para que eu não chamasse uma. Ela estava brincando. Precisávamos de um médico aqui o mais rápido possível. Levantei para sair e eu precisava fazer essa ligação. Mas era tarde demais. Ela soltou um grito que me arrepiou a coluna e foi quando eu percebi que o bebê estava a caminho. Na verdade, já estava nascendo. E foi assim que acabei recebendo o bebê da minha irmãzinha no chão do banheiro. Não vou entrar em detalhes sangrentos, mas digamos que nunca mais quero fazer isso, de novo. Lembre-se, durante todo o tempo que isso acontecia, o Barney estava lá pulando, latindo igual um maníaco. Daí eu fui chamar a ambulância. E enquanto eu estava no caminho para pegar meu telefone, eu ouvi uma batida na porta. Era meio da noite. Quem podia ser? Não tinha como essa noite piorar, então eu corri para abri-la. De pé, havia 2 policiais e eles podiam ver claramente que algo estava acontecendo. Eu tinha sangue nas mãos, suor no rosto, e não fui eu quem deu a luz. Então definitivamente parecia uma cena de assassinato. Eles perguntaram se estava tudo bem, daí eu expliquei, eles ficaram aliviados e imediatamente chamaram uma ambulância pra gente. Acontece que nossos vizinhos ouviram gritos e chamaram a polícia. Não é à toa que eles ficaram aliviados, embora eu não estivesse. Naquele momento, eu não sabia o que era melhor, um intruso ou esse bebê surpresa. Chegamos ao hospital e Cassie e o bebê foram arrumados. Somente quando estávamos em segurança no quarto do hospital, eu percebi a extensão do que acabara de acontecer. Minha irmã era mãe, agora eu tinha um sobrinho bebê. Foi tudo tão surreal. Uma coisa era certa, nossos pais ficariam furiosos quando descobrissem. Daí, bom, a Cass cochilou, mas eu apenas fiquei lá, minha cabeça girando com tudo aquilo. E de manhã, Cass finalmente teve energia suficiente para me dizer o que estava acontecendo. Ela mal podia olhar para mim enquanto falava. Bom, a história é essa. 1 ano atrás, ela começou a namorar um cara de outra escola, e ele era um pouco rebelde, e ela disse que só tinha sido atraída por ele porque queria chatear nossos pais, e ela fez isso por atenção, e engravidar tinha sido um grande acidente. Ela não me disse quem era o sujeito, mesmo quando eu exigi saber o nome dele. Ela apenas disse que era tudo um grande erro e que o cara era uma má influência e que ele nem sabia que ela estava grávida. Gente, nem sequer passou pela minha cabeça. Quer dizer, olhando para trás, eu pude ver que no ano passado ela estava particularmente distante, sabe, de todos. Mas então eu assumi que era só porque nós duas tínhamos muita coisa acontecendo na escola, amigos e enfim. Tipo, coisas típicas de adolescentes. Mas nunca, em 1 milhão de anos, eu imaginaria que ela poderia estar grávida. Perguntei o que ela queria fazer. Nossos pais, obviamente, descobririam, especialmente porque ela tinha só 16 anos, e eu duvidava que o hospital a dispensasse sem a permissão dos nossos pais. Bom, ela estava com problemas sérios. E o que aconteceu depois me surpreendeu. Cassie disse que secretamente planejava desistir do bebê para adoção, para que ninguém mais descobrisse. Fiquei pasma. Quer dizer, provavelmente a coisa mais realista a se fazer nessa situação era essa, mas olhando o meu sobrinho todo enrolado no pequeno cobertor, se fosse meu bebê, eu não aguentaria fazer isso. Mas ela estava falando sério.
Ela disse que tinha os documentos oficiais prontos e que já havia algumas famílias interessadas e que era tão bom fazer esse acordo, bom para as duas partes. Eu não entendi como ela podia fazer isso. E depois do café da manhã, uma enfermeira entrou e disse à minha irmã que ela tinha só mais uma hora com o filho. Então ele seria levado para a enfermaria para esperar os novos pais adotivos. O quê? Gente, como é que isso tudo pode acontecer tão rápido? Minha irmã parecia entorpecida. Depois que a enfermeira saiu da sala, minha irmã caiu na real e foi como um balde de água fria. Ela estava inconsolável. Eu a segurei nos braços enquanto ela chorava e chorava. Ela não disse isso, mas eu podia dizer que ela se arrependeu do que estava prestes a acontecer. É verdade o que eles dizem, que quando você segura seu bebê recém-nascido, não há como voltar atrás. É como um tipo instantâneo de amor. Eu senti muito pela minha irmã. Eu gostaria de poder ter feito algo para ajudá-la. E depois que eles levaram o bebê, minha irmã parecia ter acabado de perder uma parte dela mesma. Ela chorou o dia todo e a noite seguinte, agarrando o cobertor em que a gente colocou o bebezinho no caminho para o hospital. A única coisa que ela disse durante todo o dia foi: "Me arrependo, Lola. Eu quero de volta, ele é meu bebê. Por favor, me ajude. Eu não acho que eu posso viver sem ele." Eu não aguentava vê-la assim. Eu tinha que recuperar o bebê dela, custasse o que custasse.